Hoje a turma resolveu hibernar, mas nós não podemos hibernar e nós estamos aqui, apesar do único urso ser eu. Então, quem teria direito a hibernar, no caso, seria a minha pessoa. Mas, hum, A gente vai usar Classroom. nós vamos usar o Classroom. Tá, eu vou pedir pra meu pai botar a senha dele. Não, agora não. Ok. Nessa aula não, tá? Nós não vamos usar o Classroom. Então, o Antônio e quem mais que entrou agora? É eu de novo, Tite. Ah, não. Ah, tá. Mas aí tu não precisa de autorização. Não, mas Tá? era 4,5, Tite. Ah, então tá. Pessoal, assim, a gente não vai usar o Classroom agora, mas nós estamos terminando a unidade, certo? Agora, com o Classroom, nós vamos fazer uma avaliação, certo? Dessa unidade, e eu já queria fazer uma avaliação como trabalho tal, da outra unidade, porque infelizmente, ou felizmente, é o fato da vida, se você não tiver uma avaliação marcada, vocês não estudam. Admita, admita, né? A gente não senta. Né? A gente vai aprendendo, ok? Eu tô aprendendo. Mas você não dá aquela sentada assim, tá? Então vamos estudar. Então a gente vai precisar sentar e estudar, tá? E aí eu vou, semana que vem, vou colocar uma avaliação no Google Classroom, certo? Não é uma avaliação como as outras, que você vai fazendo. Eu tenho feito assim, tem dado certo, tá? Aquela avaliação, eu acho que vocês já fizeram outras no Google, na sala lá do Google, né? Sim. Aquela que vai fazendo e vai passando as janelinhas, aí chega no final, tu marca. Sim. Não, aí que tá. A Lu perguntou se é de assinalar. Eu não gosto de fazer de assinalar. Então, o que que eu faço? Eu coloco uma avaliação no Word, e aí vocês podem abrir, ou tira foto e manda e afixa ali, porque para mim tem que ter questão aberta, não funciona assim, sabe? E então tem questão aberta, tem questão fechada. O que eu quero é que vocês fixem, né? Então o que que a maioria das pessoas tem feito? A maioria tem afixado como como documento, só um pouquinho, Pedro, afixado como documento e faz o próprio Word, né? Dá Ctrl C, daí me manda um outro documento, uh, Com as sabe, respostas. com as respostas, né? Faz aquele clipezinho assim, o anexo, escapou a palavra. Faz como anexo e aí manda. Tem alguns que conseguiram fazer o link e daí manda ali no naquele diálogozinho que tem do lado, né? Daí eu clico no link, vou chegar lá na avaliação, daí criar um documento no Google Doc, tá? Como você quiser fazer, Ô, certo? teacher, Hum, dá pra te pôr essa prova bem na hora que tu marcou, né? No dia, na aula, no Classroom. Daí, tu fala pra gente ir lá no Classroom e entrar na prova. Daí a gente vai lá, faz a prova tudo certinho, daí manda como anexo no próprio Classroom, como se fosse uma atividade. tá? É Vamos isso que tu deixar. vai fazer? Eu estava pensando em deixar um tempo para vocês fazerem, porque vai que chega, quem faltou a aula, por exemplo, né? É, porque... Quem, então, quem faltou a aula, ai, falhou, a minha internet falhou, já sei um monte, sim, Maria, já botei presença, querida, tá? Ah, aí a pessoa faltou internet, caiu, tem ele desculpas, né? Desculpas não, são coisas que podem acontecer, né? Faltou luz e tudo. Então eu dou, sei lá, 2 horas, 3 horas para fazer, tá? O ideal é já entregar. Não, Maria, a gente está falando como é que Não. vai ser quando a gente fizer, tá?
que vai ser, eu queria fazer semana que vem. Se bem que poderia ser na outra semana, porque vocês devem estar meio, né, assim ainda, ou não. Já, então, vamos dar uma descansada, vamos a fazer a avaliação. Qualquer coisa eu mando, mas já estudem, tá? Vamos fazer assim, ó. A gente vai fazer na outra semana. Semana que vem vocês vão estudar para esclarecer dúvidas, certo? É da primeira página da 3 até a 4. Não é 4 você lê, né? Mas até a É da finalzinha. terceira Sim, unidade? dessa aqui, ó. Deixa eu só ver a página bem certo aqui. Ah, ai, agora eu tô no sétimo. Tinha deixado aberto, fechei. É da página. 33. É até a página 43. Uhum. Até a página 43. Tá? Começa lá na página. 34. Então tá. 34 até 43. Tá legal? E daí Eu vou mandar pro vocês. meu pai pra deixar salvo, calma aí. Tá? Então, 34 até 43, que é a unidade 3. Vocês vão fazer a parte de gramática, revisar os exercícios, ver dúvida de vocabulário, tem bastante ali nos móveis, nas partes da casa, né? Como é que você dá nome, como é que você descreve. Hoje a gente ainda vai terminar a parte de escrita, né? Então, já estamos encaminhando, página 42 e 43, page 42. Eu vou começar a apresentar para vocês. Page 42, here. Tá ok? Então, nós tínhamos visto na, na outra aula, a gente tinha corrigido a página 40, né? E a W. Não, era só a página 40. Ah, e que nós vimos a diferença do there is, there isn't, there are, there aren't. Né? There is existe, there isn't não existe. There are existem, there aren't não existem. Lembrando que isso é uma maneira de forçar vocês a relembrar a importância do singular e do plural, porque em português a gente não tem isso, né? Nós não temos isso. Ou nós falamos a ou tem, né? Aqui no português do Brasil a gente usa tem. No português de Portugal, há. Eles não usam o verbo ter no sentido de existência. Então, quando você for falar a descrição de alguma coisa que existe, que está ali, você vai usar. There is a book in my backpack. Whose book is this? Tem um livro na minha mochila. De quem que é esse livro? Ou, quando eu for falar, there isn't any, né? E ali nós também revisamos na outra aula. Quando você usa o N em frases negativas Negativas e e interrogativas, interrogativas. né? Some em frases afirmativas. É de novo? Gabriel tinha caído? Tá. Entende por que fazer prova assim na hora fica complicado, Sofia? A pessoa cai, fica sem internet, daí fica sem tempo para fazer, e é uma coisa que a pessoa não tem controle. Ok? Então, Johnny Vlogs é quem? O João? Sim. Tá, Sim. ok. A Ana Luísa não veio. A Marina também não veio.
Nicolas também não. Samuel também não. Então, nós vamos. Aqui nós temos o uso da pergunta. Quando você for fazer a pergunta, is there, are there, né? Isso tudo a gente viu na outra aula. E there e there. Essa diferença ficou clara para vocês? Sim. Se eu for falar, eles estão lá no carro deles. Eles estão lá dentro do carro deles. Como é que você vai falar isso em inglês? Eles estão lá dentro do carro deles. Fala, Sofia. Ué, alô? Oi? Oi, tudo bem? Como está? Aqui, ó. Eles estão lá dentro do carro deles. They are there in their car. Então, o there, ele fica um pouquinho evidente a pronúncia do Y. Agora, esse e esse são iguais. E na prática, eu já vi eles falando there in their car. Eu já vi pessoas. There in their car. Where are they? Eles perguntam, where are they? Oh, they're there. Por isso que eles confundem. Eu já vi pessoas, não sei se vocês acompanham, entra de vez em quando uma propaganda de um programa chamado Grammarly. Quando você está no YouTube, por exemplo, entra a propaganda do Grammarly. Acho que eu já vi. É para corrigir esse tipo de erro, assim. Você vai escrever em inglês e daí aparece o erro. Além desse tipo de erro, ele corrige frases que vão ficar melhor escritas, assim. A frase está certa, mas ela não está muito clara, então ele já te dá a opção para trocar. E isso aqui eles erram direto. Tipo, a gente de agente, mas e mais, né? Que são esses erros bem difíceis de engolir e as pessoas estão errando lá também. Ok? So, Ok. terminando, page 42. Welcome to my bedroom. Welcome to my bedroom. Nós temos o texto e ele traz uma estratégia importante. Então, nós vamos ter que ler a estratégia primeiro para poder facilitar a gente entender melhor, né? Então, aqui está escrito, ó, Reading Strategy. Opa, errei. Reading Strategy. Qual que é a reading strategy? Finding and checking answers. Before you read a text for the first time, look at the questions. Look for the sentence or sentences in the text that give you the answer to the question. Underline the sentence or the sentences. This can help you to check your answers when you finish. Ok? Então, o que quer dizer isso? Então, para find é encontrar, né? Check, verificar. Então, você vai encontrar e verificar as respostas. Before you read, ou seja, antes de você ler, before you read a text for the first time, look at the questions. Então, a estratégia é, antes de você ler o texto pela primeira vez, olhe para as perguntas. Look at the questions. Look for the sentences in the text that give you the answer to the question. Então, look for é... Vocês estão anotando os significados que eu estou falando, né? Olhar para. Look for, procurar.
Procurar. Ela esse tipo de verbo a gente chama de phrasal verb. É quando você tem um verbo mais uma preposição que vai dar outra Teacher, coisa. o que era Hum, mesmo? look for, eu já vou escrever no chat, Tá. tá? Eu vou parar com a apresentação, que daí fica sem espaço pro chat aqui. Quem que é amante da natureza, ecoturismo? É a Annalise, Brisa da mãe dela. Ah, tá. Então aqui, ó. Oi. Aqui. Quando você for falar, a gente chama de phrasal verbs. Tá? O que é um phrasal verb? É um verbo mais uma preposição vai ser igual a outro verbo. Olha só, matemática em inglês. O que acharam? Equação linguística. Um verbo Uhul. mais uma preposição igual a outro verbo. Porque olhar é look. Olhar. For é para. Agora, quando você usa look for, é procurar. E vai significar Outro outras verbo. coisas. Por exemplo, get é conseguir, obter, ganhar. In é dentro. Só que get in é entrar. E aí, nessa lógica, a gente tem get out, que é sair, cai fora, vai, vaza, né? Você tem get up, que é levantar. Aí você tem get down, que é baixar, descer, certo? Então, você tem, olha, só pela mudança da preposição, o verbo muda completamente. Aí, quando eu falar, isso aqui é um phrasal verb, opa, já sei o que que é. É um verbo que vai com uma outra preposição, dá outro sentido, né? O get, tem outras situações todas. Get over, over é por cima, então você vai superar. Get up é teacher. Get up é sair. Sair. Não, não get out. Ah, get out, sair. Get up, Sair, tu levantar. já botou, tu já botou. Já botei. É Todos muito eles eu botei. Get out, get up, get down, get over, tá? Get away with. Isso aqui já são três palavras. Get away with é safar-se. Sabe quando a pessoa vai escapar sem sofrer nenhuma punição? Quem assiste muita série de. Bom, isso é uma expressão usada em qualquer situação, mas quando você vai assistir aquelas séries policiais, tipo Law and Order, Criminal Intent, CSI, eles estão toda hora falando, he won't get away with that, I won't get away with this. Get away with é quando você vai se safar, tá? Então, você tem o get mais o away with, e assim a gente tem milhares, eu não estou brincando, milhares de verbos, tá? Esse aqui é um, com o get. Você tem com put, você tem com. Tem vários, agora me escapou, mas assim, eu tenho um dicionário dessa grossura aqui, tá? E desse tamanho, dessa grossura, só de phrasal verbs. Então, quando vocês vão, que verbo é esse? Não sei, não te preocupa, porque tem muita coisa, vai, e surgem assim. E assim como surgem, outros desaparecem, tá? Essa aqui é só uma pequena lista de cor, tá? Então, apareceu look for. Look for é procurar.
Ah, já que a gente, só para a gente esclarecer, o verbo que vocês estão querendo dizer que é olhar para alguma coisa é look at. Nossa senhora. Olhar. Look at. Tá? Look at me. Look at the TV. Look at the screen. Look at. Então, look at. Tá? Look at. Teacher, com esse Oi. verbo eu lembrei daquela música do Simba no Rei Leão, que o foco é sempre ele. Qual? Aquela música que ele fala que eu quero mais é ser rei, daí ele fala que todo o mundo tá com o foco nele. E daí eu ia falar enquanto eu tava falando, Look at Simba. Ah, exato. Quanto mais exemplos você tiver, mais difícil de esquecer. Né? Porque tu lembra do Look at Simba, tu nunca mais vai esquecer. Tá? Isso mesmo. Eu gosto muito do exemplo de música, mas eu não tinha me ligado dessa. Não tinha me lembrado. Ok, voltamos para cá. Opa, vamos apresentar novamente. Estão vendo? Sim. Ok. Então, look for the sentences in the text. Procure as Ô, prof, frases. na Oi? verdade não tá aparecendo o livro. Não? Não, tá aparecendo a gente. Tá aparecendo a gente. Mas tá aparecendo tudo. Por que você faz isso comigo? Eu não consigo me controlar. The Vamos ver se agora Voice, vai. Brasil. Adriana Araújo. Inverte a cadeira. Não, é professor disfarçando para não pegar isso aqui e, né? Bom, agora Agora foi? foi. Então tá. Here before. Look for the sentences in the text. Então, procure as frases do texto que dão a resposta para você. Sublinhe as frases. Isso pode ajudar você a fazer a verificação das respostas quando você chega. Então, é uma maneira. A estratégia é você focar em cima da resposta do que vai ser preciso. Porque tem muitas vezes que você começa, que palavra é essa, que palavra é essa, que palavra é essa, e elas não vão ser importantes para você responder as questões. Agora, na hora de você ampliar vocabulário, que vocês sabem que eu sempre faço isso, aí sim você precisa delas, tá? Precisa saber conhecer o significado. Então tem aqui, ó. Elas estão perguntando: Is your bedroom big or small? Is it neat or is it a mess? What color is it? Estão acompanhando? Sim. Are there any posters on the walls? Is your bedroom your favorite room in the house? The Welcome to My Bedroom website is about you and your bedroom. Bedrooms are a space for you. They are for homework, music, art, fun, friends, and sleep. Why is your bedroom important to you? Né? Então, por que é importante? Eles dão uma importância enorme, assim. Eu vejo que nos filmes, eles estão sempre no quarto, sabe? Chega a me irritar aquilo. Parece que tá meio espaço, ok, mas só no quarto, né? Eles estão, assim, uma individualidade. Então, para eles é muito importante ter esse espaço. Qual é as palavras que eles pediram para a gente checar? Neat, space, Arrumado. sleep, bright, share e characters. Neat é arrumado, limpinho. Isso. É uma maneira de você elogiar alguém. Eu já vi as pessoas falando, oh, uma casa, por exemplo. Oh, the house is neat. Ela não precisa ser bonita, mas ela está bem arrumada, ela está bem organizada, então é neat. Tá? Space, Espaço. espaço. Sleep, Dormir. dormir. Bright, Isso eu não lembro. De cabeça. ninguém?
Nope. Nope. Bright é brilhante. Brilhante, tá? Quando faísca, assim. Pode ser o bright. É que quando é uma luz brilhante, por exemplo, eles vão falar, normalmente vão falar sparkle. Ok? Teacher, Sparkle. shine é o que mesmo? Brilhar também, é isso que eu tô falando. Pode Ai, que ser, tava confundindo, então. isso, pode ser também, tá? Então, sparkle ou shine é brilhar, brilho, tá? Só que assim, ó, o sparkle é quando tem uma faísca, por exemplo. A faísca um spark do fogo, antes de começar a fazer o fogo, tem o spark, né, que é a faísca. O shine pode ser a luz do sol, ela pode estar sparkling ou não, porque o shine é um brilho ininterrupto, normalmente. E, por exemplo, o ouro, a prata, quando está polida, shines. Teacher, O mar sparkles. Porque ele, quando ele está enrugado, assim, que o sol bate nele, ele tremeluze. O verbo em português é tremeluzir, né? Ele não é constante, ok? E o bright pode ser brilhante, no sentido de claro, ou uma mente brilhante, a bright mind, certo? Tu ia falar, Sofia? oi, a Ana Luísa tá perguntando. Ah, não, ela já tá aqui, esquece. Mas outra coisa, teacher. Hum. Esqueci. Se lembrar, me interrompe, Tá. tá? Share, quando você compartilha as coisas, tá? E characters, Personagens? personagens. My favorite characters are Wolverine and Iron Man. Né? Olha ele falando aqui, o Liam. My favorite characters are Wolverine and Iron Man. Tá? Então, os meus personagens favoritos são Wolverine e o Homem de Ferro. Ok? Então, você vai ler essa parte aqui para o áudio, a gente não vai conseguir fazer, tá? Mas você pode responder baseado no que Lembrei, teacher. fala. A Cecília ontem falou de um negócio de classe que é para para conversar com os alunos, né? E daí eu queria saber se tu vai fazer hoje ou tu vai deixar para outra aula. Eu vou ter que deixar para outra aula, Sofia, porque não vai dar tempo da gente fazer agora. Ainda tem 15 minutos para teacher? Pode ser. Aí isso aqui vai ficar. Eu só quero orientar, então, aqui o exercício 2, responder as questões. O 1 você pode fazer sem ter que escutar, tá? E os steps 1, 2 and 3. Ele sempre vai dividindo, né? No primeiro você faz o exercício completando a informação para dar uma ideia de como é que é a descrição do quarto, né? E você vai colocando, ele faz aqui teve o questionário, que foi o que ajudou ele a preencher essa ficha, né? Do Welcome to My Bedroom. No 2, você vai responder as perguntas do questionário do exercício 3, que está aqui em cima, com as informações do teu quarto. Ou o teu quarto ideal, né? Se você não tem um quarto que você diga assim, nossa, meu quarto é super legal, como é que seria o teu quarto ideal? Aí você vai respondendo, são 7 perguntas, ó. Aqui, is your bedroom? How many windows? What furniture? Né? São 7 perguntas. Você vai responder essas perguntas aqui sobre o teu quarto de verdade ou o teu quarto ideal. Ok? E aí no 5, write a description of your bedroom or your ideal bedroom.
de repente você divide com o irmão, divide com a irmã. Não é o quarto que tu queria ter, então descreve o teu quarto ideal. Tá bom? Essa é a tarefa. Mas pode escrever o que você já tem, né? Pode, eu faria sobre o quarto que eu tenho. Alguém tem alguma dúvida? Acho que 2 pessoas abriram o áudio. Então era a página 42, a E página 42 e 43. 43, inteiras. Isso, inteiras, aham. Tá? Página 42 e 43. Então, pessoal, vamos fazer o nosso pré-conselho. Conselho do telar. Não. Assim, ó, como é que vocês estão se sentindo? O que vocês estão achando das aulas? As aulas eu tô gostando até. Não tá assim tão difícil. Eu gosto Ah, de inglês, então eu gosto de inglês, gosto do teacher, gosto do livro. O livro é melhor que o do ano passado. Parece que ah, o livro de inglês americano é mais fácil. é. Vocês pegaram essa mudança, né? Não tem como comparar com o outro do sexto ano. O volume. Fala, Professor, eu não fala, sei se Duda. tu vê os meus e-mails, mas eu te mando e tu não responde a tarefa. Daí eu não sei se tu... Então, Duda, assim, ó, nós vamos ter que conversar para esse próximo trimestre, com relação às tarefas, porque eu não consegui mesmo responder a todas, né? Por causa do volume das coisas. Então, eu vejo que tu me mandou, tá? Eu não consigo dar um ok para cada uma delas, entendeu? Se tu tiver alguma dúvida, ah, Ana Luísa, eu marquei antes de você vir, vai ser na outra semana, provavelmente. Para a aula que vem, vocês vão ter que estudar as dúvidas, esclarecer as dúvidas de vocês, para a gente fazer na outra semana, tá? A prova? A prova. Ah, teacher, eu ia falar uma coisa do Só preconceito. só deixa eu terminar. Vai. Guarda ali. Duda, então assim, eu não consigo responder. Não consegui responder, tá? Mas eu vejo o que vocês mandaram. É problema eu não responder, porque eu não consigo, assim, o volume de... Os outros professores respondem todas elas, assim, tipo, recebido, recebido, recebido. Uhum. Ai, não consegui, não consegui. É, Tá, professora, é que eu só queria ter certeza que tu viu assim. tá? Não, é que se você mandou pro e-mail certo, né, ele vai chegar Mesmo lá. que você não responda, você vai ter muito provavelmente ter visto, então. Vou ter visto sim, Tá. tá? Sofia, Teacher, a Cecília, antes da prova que ela fez, ela deu uma folha, assim, pra gente treinar como se fosse uma provinha antes, sabe? Só uhum. pra gente ter uma ideia de como ia ser e tal. Daí ela ficou bem bom porque a gente entendeu melhor o conteúdo. Eu queria saber se tu pode fazer isso também pra gente. Como uma tarefa da semana que vem, sabe? Mas ela teve, corrigiu para vocês? Ela corrigiu depois da prova. Ou antes, não lembro. Porque para mim o ideal de fazer uma coisa dessas é conseguir corrigir antes da prova. Ela corrigiu antes. Pois é, mas ela tem mais de uma aula por semana, né? É verdade. Daí conosco fica meio complicado, a gente tem uma só. Ela tem terça e quinta. É, eu não conseguiria fazer o que daria para fazer, porque como não vai ter diferença do que a gente tem trabalhado, tipo, não vai ser uma prova diferente, né? Ela vai ser no formato do Word normal, a não ser que vocês queiram que faça um exercício de revisão, eu posso fazer um exercício de revisão. Mas, Teacher, mas assim, basicamente,
o que vocês viram o que a gente viu em aula, nada de diferente. Teacher, termina a apresentação ali que tá incomodando. Ah, é verdade. Eu nem me liguei. Teacher, Fale. é o seguinte. Tem essa prova que a gente vai fazer é do segundo ou do primeiro trimestre? Vai ser de segundo. Tá. Já é uma nota do segundo. A gente fechou as notas, tá fechando a média, com as. Lembra daquela avaliação? Sim, aquela que teve É, corpo humano e tal. isso. E aí a entrega das tarefas e o conceito integrado, que veio avaliando o processo de vocês, envolvimento. Só que nesse quesito, por exemplo, com poucas exceções, a maioria dos alunos foi antes da quarentena. Foi. Eu não tenho ela aqui agora. Teacher, tu chegou a passar pra nós a nota dessa prova? Não, acho que Não? não. Vocês querem ver? Ah, eu queria. Mas acho que não. Pode ser. Alguém não quer? Olha, mas assim, ó, foram. Assim, ó, a maioria foi bem, tá? A maioria foi bem, certo? Eu não sei como, só se eu mandasse por e-mail, daí isso eu poderia fazer. Acho que o professor tem como mandar mensagem privada no Classroom. Ali no Classroom, eu descobri que não tem. Não? Não. Não Para os sei. alunos, A tem gente como consegue. mandar para o professor no privado? Privada pro professor. Eu Acho fui que deve responder, ter como eu fui responder. responder naquele privado e tinha gente vendo nota dos outros lá no Colégio Campeche. Putz. Daí eu parei, por isso que eu parei de dar parecer. Porque para mim é muito mais fácil eu receber por ali, eu já comento, pau, né? Vai embora. E aí começaram a ver que os comentários estavam aparecendo e eu parei de fazer. Tá? Eu vou ver se eu consigo mandar, certo? Se for privado mesmo. Que é só o conceito, na verdade. Mas teve assim, ó, pouquíssimas notas abaixo de I, pouquíssimos I, teve alguns R, e o resto foi BMB. Tá? Não, mas tu mandou as questões, tu mandou as tuas tarefas pelo Gmail, né, Pedro? Então, se tu mandou, elas vão estar lá, eu posso responder por lá. Eu mando para ela. Mando o teu e o da Ana já. Tá? Então, mais alguma coisa com relação às aulas, gostaram do livro, então a adaptação foi boa. Eu tenho notado uma coisa. Como assim? Ô, Gilberto, por que você está filmando a bunda do teu cachorro? Tá? Cheguei a perder o que eu estava falando aqui. Fiquei olhando para a bunda dele e falei, como é que é isso? Ah, me perdi. Não vou me lembrar agora. Da entrega. 4 minutos. Não vou me lembrar agora. Mas, então, é importante você se envolver, é importante. Se vocês me mandaram a tarefa pelo e-mail, eu vou lá e respondo. Não tem, eu vou lá, daí eu entro no meio de cada um e respondo por lá, tá? Mas assim, teve alunos, me lembrei o que era. Teve alunos que conseguiram, inclusive, melhorar o aproveitamento. Porque aqui você não está conversando, não está se distraindo, né? E isso acabou sendo uma boa. Eu espero que quando a gente volte
para a sala de aula, vocês continuem percebendo. Não, assim, ó, continue percebendo que precisa responder. Claro, a conversa tá todo mundo com saudade de todo mundo. Mas, assim, como é importante repetir, porque eu falava em sala de aula, gente, então, everybody. E aí vocês ficavam, alguns repetiam, outros não repetiam. E aqui, Saudade de como viajar eu tô também, olhando né? a câmera. Saudade de viajar também. Como não entendi, João? Não sei porquê, mas eu tenho muita vontade de viajar de novo. Todo Tenho mundo muita tem, saudade. né? Todo mundo Nossa. tem. Mas a gente tá falando da matéria, né, João? Você ter Sim. você repetir, e aí, quando eu falava repetir, uns ficam de boca fechada. Quando você não repete, você está privando o teu Seu cérebro conhecimento. de fixar mais o conteúdo, né? Então, isso foi uma coisa legal, porque daí eu peço para todo mundo abrir a câmera nas correções, a turma toda se envolveu. Então, o processo de vocês foi bastante bom nesse sentido, né? Todo mundo se envolveu. Então, é difícil você ter uma nota ruim, porque a maioria participou, a maioria esclareceu dúvidas, e isso ver, vocês cresceram muito nesse primeiro trimestre. Eu que já conhecia vocês do ano passado, né? Nunca Do faltei nenhuma passado, do aula. retrasado, de todos os outros. Desde Você, o Giba? primeiro, né, teacher? É, Teacher, a Luísa tem uma dúvida da página 42. pergunte. Ô, Lu, fala pelo áudio se é o computador teu que tá bom. Eu tô. O que é small? Small é pequeno. Ah, tá. Obrigada. Certo, pessoal? Então, ficamos assim. Página 42, 43. Dúvidas para a próxima aula, tá? Estudem. Beleza. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Falou. Tchau. Falou, Tchau. galerinha. Boas aulas. Gravação. Ai, meu Deus do céu, hoje eu tô que tô, hein?